Depois de 3 anos e meio de ministério, teríamos que dizer que o ministério de Jesus foi um grande fracasso, pois ele deixou apenas 11 homens. Depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele passou, ele deixou apenas 11 homens firmados na doutrina. Houve até um momento no ministério dele que havia milhares e milhares de pessoas o acompanhando. Os fariseus até pensaram que daquele jeito ele iria conquistar a nação inteira de Israel. Porém, quando Jesus, eis aqui o problema, começou a falar a respeito de compromisso, consagração, dedicação, quando ele começou a mexer com a vida particular das pessoas, foi quando então os homens e as mulheres realmente o abandonaram. Estavam atrás dele por interesse físico, material, mas não interesse espiritual. Por isso, ele foi abandonado por aquelas pessoas. João 6:66 diz o que aconteceu. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus não tinha medo de perder as pessoas. Ele não se preocupava com quantidade, mas ele se preocupava com a qualidade dos seus seguidores. E ele não só perdeu milhares e milhares de pessoas, como também desafiou os únicos que ficaram a ir embora. Vocês também não querem ir embora? Um foi, né? E ficaram apenas 11. Como podemos ver, ele não dava ênfase à quantidade de pessoas, mas à qualidade das pessoas que queriam segui-lo. Ele poderia ter tido mais discípulos que todo o Império Romano, mas ele se contentou com 11 homens de bem. Há uma denominação religiosa no nosso país que dá um prazo determinado, de 6 meses a 2 anos, para que o pastor de uma congregação a faça crescer. Caso contrário, ele é removido daquela congregação, muitas vezes despedido ou transferido para outro lugar, porque se ele não conseguiu fazer a igreja crescer de 6 a 24 meses, ele não vai fazer mais. Só que o crescimento é analisado através dos dízimos que entram na congregação, ou seja, o trabalho dele é medido através das finanças. Aí, para crescer e para competir com as demais igrejas ao redor, essas igrejas estão abrindo mão de doutrinas, abrindo mão da conduta cristã e abrindo mão dos padrões bíblicos. Exatamente o que Jesus não fez. E por isso mesmo ele perdeu aquela grande quantidade de seguidores. Agora eu quero dizer isso para vocês, num simples culto de quarta-feira. Nós queremos crescer também, amém, irmãos? Nós queremos crescer, nós queremos encher esse templo. Não há nada de errado com isso, mas preste atenção, queremos ser conhecidos pelo nosso testemunho e não pelo nosso tamanho aqui na nossa cidade. Por isso, nós queremos crescer dentro da Bíblia, porque qualquer crescimento fora da Bíblia não glorifica a Deus e até engana os homens. Atos 2,47 fala de uma igreja crescente, de uma igreja vibrante, de uma igreja viva. Mas veja quais foram as suas qualidades. E nós queremos imitar essas qualidades a partir de hoje à noite. Primeiro, a primeira e mais importante qualidade: Jesus estava presente em sua vida. Jesus estava presente no meio dela. E é a pessoa de Jesus que faz a diferença, toda a diferença. Lemos, e todos os dias acrescentava o Senhor. Não eram os apóstolos, não eram os pastores, não eram os diáconos, não eram os cantores, não eram os professores. Mas quem acrescentava a igreja sempre foi, sempre será o Senhor Jesus Cristo. Apesar de que ele já havia subido para o céu, ele era visto como presente o tempo todo na vida daquela igreja. Aí eu pergunto,
Qual o verdadeiro nome do livro de Atos? A maioria de vocês diria Atos dos Apóstolos. Há quem diga que foram Atos do Espírito Santo. Há quem diga que foram Atos de Pedro ou Atos de Paulo. Mas, irmãos, este livro, do começo ao fim, foram Atos do Senhor Jesus Cristo. E eu posso provar, quando Lucas iniciou a escrita do livro, capítulo 1, verso 1, ele já mostrou o que estava fazendo. Fiz o primeiro tratado, que é o livro de Lucas, ó Teófilo. Agora ele estava fazendo o segundo tratado, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O livro de Atos não foi escrito para falar dos atos de Paulo, Pedro, dos apóstolos, nem mesmo do Espírito Santo, mas para falar dos atos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, o verdadeiro nome do livro, Atos do Senhor Jesus Cristo. Vou lhe mostrar. Primeiro, foi Jesus que Estevão, o primeiro mártir, viu do lado direito de Deus. Segundo, foi Jesus que apareceu para Saulo, o perseguidor da igreja, no caminho para Damasco. Foi Jesus que enviou os primeiros missionários para a Europa. Foi Jesus que abriu o coração dos gentios para receberem a palavra do Evangelho. E foi Jesus que apareceu para Paulo em visões. Então você vai ver Jesus no livro inteiro de Atos. E apesar de que ele já havia ascendido ao céu, ele continua presente, até nos dias de hoje, no meio da sua igreja. Amém, irmãos? Então essa é a maior qualidade de uma igreja, é a presença de Jesus no meio dela. E ele prometeu que estaria entre nós até a sua vinda. Ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, meus irmãos, se Jesus está no meio de nossa igreja, o que isso quer dizer para nós? Primeiro, Jesus é quem acrescenta os salvos à igreja. Graças a Deus, essa não é a minha responsabilidade, nem sua, mas é dele escolher as pessoas que vão fazer parte deste corpo. A Bíblia não poderia ter sido mais clara, e todos os dias acrescentava o Senhor. Preste bem atenção, ele acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o versículo usa a palavra salvar, os salvos, e não a palavra números. Eu e você podemos até acrescentar números à igreja, mas só Jesus Cristo pode acrescentar salvos à igreja. Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então quantos estão convencidos que crescimento numérico é responsabilidade de Deus? Não é nossa responsabilidade, mas de Deus. Porém, Ele quer nos usar para isso. Nós, eu, Raquel, começamos o nosso ministério há 29 anos, fazendo a seguinte oração. E olha que nós fazemos essa oração até os dias de hoje. Nossa oração diz assim: Senhor Deus, dá-nos as pessoas que o Senhor tem para nos dar, e não nos dê as pessoas que o Senhor não tem para nos dar. E alguns irmãos não gostam muito dessa oração, mas ela é bíblica, e ela é verdadeira. Nós não queremos crescer com números, nós queremos crescer com pessoas salvas. Certa vez o evangelista D.L. Moody estava andando pelas ruas de Chicago e se deparou com um homem muito bêbado. E o homem bêbado olhou para ele e disse: pregador, o senhor não se lembra de mim? Cambaleando, ele disse: eu sou um dos seus convertidos. D.L. Moody se assustou, mas respondeu para o bêbado: você deve ser mesmo um dos meus convertidos, porque se fosse convertido de Jesus, não estaria vivendo esta vida. Amém, irmãos? Então, convertidos do pastor vão cair em pecado, convertidos do pastor vão criar
motim dentro da igreja. Convertidos do pastor vão ser pessoas rixosas e carnais, vão causar divisão, mas convertidos de Jesus Cristo serão sempre uma bênção no meio do corpo de Cristo. E é disso que precisamos, convertidos do Senhor Jesus Cristo. Não podemos negar que há muitos convertidos de homens. Eu e você podemos acrescentar muitos números à nossa igreja. Para isso, basta um marketing agressivo, que apela para a emoção das pessoas. Vou dar um exemplo. 2 vezes a minha querida mãe foi enganada, foi vítima do marketing religioso. Na primeira vez, ela foi a uma determinada igreja e ela estava com falta de ar, ela estava com uma crise de asma. Aí o pregador ou o pastor, quem estava lá na frente, orou por ela com as suas mãos e depois da oração a fez correr no corredor da igreja, dizendo que ela estava curada. Ela correu, acreditando que estivesse curada, mas ela saiu da igreja, foi direto para o hospital e precisou de um balão de oxigênio. Da outra vez, ela estava já sofrendo do coração, ela foi a uma igreja, o pastor de lá prometeu que ela já havia sido curada, mas uma semana depois ela voltou pior do que ela estava antes. E aí o pastor disse que ela havia sido curada, mas que Deus retirou a bênção, porque durante a semana ela não frequentou todos os cultos da igreja. Tenha certeza que você não é uma dessas pessoas enganadas e convertidas pelas palavras humanas, mas que você se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Além de Jesus acrescentar as pessoas salvas à igreja, Jesus ele usa os que já são salvos para produzir mais salvos. Então é aqui que eu e você entramos. Ele nos usa para que outros sejam salvos. Veja, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Cabe a mim e cabe a você sermos usados por Deus para cairmos na graça de outras pessoas. E achando favor aos olhos de outras pessoas, nós iremos ganhá-las para Cristo. Nós iremos trazê-las para a igreja. Mas é Jesus nos usando. Ovelhas produzem ovelhas. Pastores apacentam ovelhas. Na qualidade de ovelha, eu também tenho que produzir ovelhas. Mas cada um de nós precisa produzir outras ovelhas. E nenhuma ovelha verdadeira vai produzir lobos. Amém, irmãos? Nenhuma ovelha verdadeira vai produzir um leão. Então ovelhas vão produzir ovelhas. E é assim que Jesus está acrescentando à igreja aqueles que hão de se salvar. Pense em um cirurgião que usa um bisturi aguçado para retirar de nós um tumor maligno. Depois da cirurgia, você vai agradecer ao bisturi ou você vai agradecer ao médico que sabiamente usou o bisturi para nos salvar? E assim também eu e você não passamos de bisturi, amém, irmãos? Mas Jesus é o cirurgião e Ele vai usar o bisturi que somos nós para ajudar pessoas, salvar pessoas, curar pessoas. Mas se o bisturi for cego, ao invés de salvar, pode matar as pessoas. Por isso que eu e você precisamos ser instrumentos regulares nas mãos de Deus, e não instrumentos irregulares nas mãos de Deus. Observe mais uma vez o verso 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Agora, por que Deus então não está acrescentando todos os dias à igreja os que hão de se salvar? Nós passamos semanas, meses, graças a Deus não chegamos a 1 ano, mas nós passamos muito tempo sem ver uma alma se convertendo a Jesus Cristo. Por quê? Porque muitos de nós não se deixam ser usados nas mãos de Deus. Essa é a resposta. No livro de Atos,
os salvos se deixavam usar nas mãos de Deus. Sabe o que um deles até disse? Será que você e eu seríamos capazes de dizer também? Ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, se ele conseguia sacrificar a própria vida para cumprir a missão do Evangelho, não havia mais nada que ele não sacrificasse. Então ele sacrificaria o seu dinheiro, o seu tempo, o seu passeio, o seu descanso, o seu sono. Por quê? Porque o maior desejo dele era o de ser usado por Deus, para que outras almas pudessem ser salvas. Por isso que eu digo, a nossa igreja e qualquer outra igreja só não está crescendo mais e vendo mais almas se ajuntando a ela, porque nós não estamos nos deixando ser usados nas mãos de Deus para isso. A segunda qualidade da igreja, do número crescente, é que era uma igreja atrativa para as pessoas. Era uma igreja atrativa, louvando a Deus e caindo na graça. Caindo na graça quer dizer que os moradores da cidade estavam gostando dos membros daquela igreja. Interessante isso. A igreja em Atos, ela estava dando um testemunho tão tremendo, mas tão tremendo, que resultou em 2 bênçãos. Jesus acrescentava mais e mais, e a população gostava dela. Então veja porque ela era uma igreja atrativa. Havia união naquela igreja. União, mas assim, união bem forte. E todos os que criam estavam juntos. União. Eles não estavam separados. Não era cada um por si e Deus para todos. Mas havia mesmo uma unidade entre aquelas pessoas. E nós estamos falando de milhares, né? Só na primeira leva, 3.000. Na segunda leva, 5.000. E a Bíblia diz que eles estavam sempre juntos. As pessoas que aceitavam a Cristo, elas não iam depois cada uma para o seu lado, mas elas queriam ficar juntas. Elas se conheciam pelo nome. As pessoas de fora podiam ver aquela união. O que quer dizer união dentro da igreja? Simplesmente que não há diferença entre nós. Uma mesma doutrina, o mesmo sentimento, o mesmo alvo e o mesmo espírito. Isso só é possível no meio do corpo de Cristo. Durante a Primeira Grande Guerra Mundial, uma preciosa igreja batista como a nossa ofereceu um jantar para todos os seus membros. Isso em plena guerra mundial. Ao redor da grande mesa havia um judeu cristão, assentado ao lado de um alemão, assentado ao lado de um inglês, assentado ao lado de um irlandês, assentado ao lado de um japonês, que estava sentado ao lado de um chinês. Todos esses países estavam em guerra, mas esses homens estavam unidos. Por quê? Estavam dentro de uma mesma igreja. Eles tinham a mesma doutrina, eles tinham o mesmo alvo, eles tinham o mesmo sentimento e eles tinham o mesmo espírito. Então, meus amados, podemos ver divisão política lá fora, podemos ver divisão esportiva lá fora, podemos ver divisão de classe social lá fora, mas dentro da igreja não há diferença. Amém, irmãos? A igreja, ela foi feita para ser unânime, para ser unida. É isso que união significa. Por isso que quando nós fazemos uma assembleia geral, eu pergunto, quantos estão de acordo? A maioria está de acordo? Morreu o assunto. Eu não preciso perguntar quantos estão contra. Para quê? A maioria já não votou, sim ou não? Para que saber quem está contra? Para criar divisão? Espero que você entenda
a razão por detrás deste método. Quando Jesus vê união dentro de uma igreja, ele faz questão de enviar mais e mais pessoas para aquela igreja. Ele se torna parceiro da igreja. Por que não? Uma igreja unida? Jesus pensa, eu quero mesmo é abençoá-la. E além de união, havia doutrina naquela igreja. Mas eu quero chamar a sua atenção para este fato. E perseveravam na doutrina, doutrina no singular. Porque não existe 2, 3, 4 doutrinas. Existe apenas uma doutrina. A igreja segue uma doutrina. É a doutrina neotestamentária. É a doutrina dos apóstolos. Não é a minha doutrina, não é a sua doutrina. Não é a doutrina de uma denominação religiosa. É a doutrina bíblica. É a doutrina do Novo Testamento. É preciso que a igreja siga a doutrina. Uma doutrina. E não várias doutrinas. Eu já estive em igreja que os pastores permitiam que os irmãos escolhessem a Bíblia que quisessem. Cada um chegava na igreja com uma versão. Na hora da leitura em uníssono, era impossível, porque cada um tinha uma versão diferente da Bíblia. Igrejas que permitem que as pessoas escolham o tipo de batismo. Por imersão, por aspersão. Enfim, uma igreja bastante democrática. Cada um escolhe o que bem deseja fazer. Não, a palavra de Deus ensina que eles perseveravam na doutrina que já fora dada pelos apóstolos. Jesus disse para a igreja de Filadélfia que ela era uma boa igreja porque ela guardou a palavra de Deus. Uma boa igreja guarda a palavra de Deus. Não negocia a palavra de Deus. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é isso que atrai boas pessoas para uma boa igreja. Boas pessoas são atraídas por boas igrejas. Amém, irmãos? E uma boa igreja, ela persevera na doutrina. Ela tem união e ela tem doutrina. A igreja que abandona a doutrina, ela até pode crescer em números, mas somente a igreja fiel vai salvar almas perdidas do inferno. Então, ela era uma igreja atrativa, porque tinha união, tinha doutrina, e terceiro, eu gosto dessa terceira qualidade, havia amor fraternal naquela igreja. Como assim? E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, cada um havia de mister. Jerusalém estava vivendo uma das piores crises econômicas da sua história. O Império Romano roubava de Israel, roubava da cidade principal, que era Jerusalém, e Jerusalém tinha que pagar altos impostos. Então havia muitas pessoas passando fome, padecendo fome. Por isso que a igreja se unia para ajudar quem havia de mister. Você sabia que uma das principais regras dos escoteiros é praticar pelo menos uma boa obra todos os dias? Praticar uma boa obra todos os dias. Amor fraternal é assim também. Você e eu saímos todos os dias em busca de oportunidades para praticar amor fraternal. Mas isso é entre os irmãos da igreja. Sim, podemos ajudar pessoas de fora, mas a Bíblia diz, principalmente os domésticos da fé. Então nós temos que abrir os olhos e procurar ajudar as pessoas mais próximas de nós, que são os irmãos da nossa igreja. Quando jovem, pastor Daniel Johnson, ele tinha vários amigos na igreja dele. Eles eram jovens, em inglês, teenagers, e eles, parece que uma vez por semana, procuravam saber quais famílias da igreja estavam passando por necessidades. E dependendo da necessidade das famílias, uma hora eles deixavam uma cesta básica na porta da casa, outra hora
eles deixavam envelopes com dinheiro na porta da casa das pessoas. Eles apertavam a campainha e saíam correndo, para que ninguém soubesse quem deixou aquela bênção na porta daquela casa. Não é à toa que a igreja dele, naquela época, era a maior igreja batista que havia nos Estados Unidos. E até hoje, se eu não me engano, ainda é uma das maiores igrejas batistas daquele país. Por quê, pastor? Porque Deus vai abençoar uma igreja amorosa. Deus vai abençoar uma igreja de amor fraternal. Por isso que quando a gente percebe amargura no ar, nós temos que ajudar aquela pessoa a vencer e parar com aquele pecado. Quando nós observamos rixas e nós observamos críticas, nós procuramos ajudar a cessar aquele pecado de imediato, porque as bênçãos cessam quando não há amor fraternal na igreja. Ele vai acrescentar aqueles que hão de se salvar, mas através de uma igreja unida, através de uma igreja firme na doutrina e através de uma igreja que pratica o verdadeiro amor fraternal. Jesus vai sempre acrescentar mais e mais salvos a uma igreja que realmente irá amar aqueles salvos e tratá-los com muita dignidade. Então você viu união, doutrina, amor fraternal e o que mais? Havia consagração a Deus naquela igreja, compromisso. Eu gosto do versículo 46, e perseverando unânimes, nada fortalece mais uma igreja do que unanimidade. Imagine se todos os cultos fossem frequentados unanimemente. Imagine se unanimemente a igreja entregasse os seus dízimos e promessa de fé para missões. Imagine se unanimemente todos viessem amanhã à noite distribuir os convites para as conferências. Eu sei que isso nem sempre é possível, mas quantos percebem a importância da unanimidade? Dentro da igreja, irmãos, precisamos ser unânimes. Agora, reclamamos de 3 cultos por semana, quarta, domingo cedo e domingo à noite, mas naqueles dias, eram todos os dias, e eles não esperavam a hora de se reunirem juntos novamente, todos os dias. Imagino que havia crianças recém-nascidas, havia crianças enfermas, imagino que havia dificuldades como há nos nossos dias, mas havia muito interesse pela comunhão com a igreja. Consagração é uma palavra que ofende, que está fora de moda. Todos nós queremos ser um pouquinho religiosos, mas consagrados não, porque isso pode roubar do meu tempo, do meu dinheiro, da minha energia, que eu gostaria de estar usando em outras áreas da vida. Veja como era a consagração da igreja naqueles dias, todos os dias no templo, não só de quarta e domingo, todos os dias no templo. Todos faziam questão de participar da ceia do Senhor, e havia alegria e singeleza de coração entre eles. Nós queremos uma igreja assim, mas não queremos pagar o preço por uma igreja assim. Às vezes pessoas saem chateadas com a nossa igreja, mas nunca ajudaram que a igreja fosse diferente, fosse melhor. Se Jesus está presente na igreja, e a igreja é atrativa, sabe o que vai acontecer? Ela vai crescer. Como não? Ela vai crescer. E em terceiro lugar, terminando, os tipos de pessoas que faziam parte daquela igreja. Elas eram salvas, amém, irmãos? Disso nós temos certeza. Ainda mais naqueles dias, ninguém brincava de cristianismo, não. Porque pagava com a vida, se não da própria pessoa, dos familiares. Então ninguém brincava de ser cristão naqueles dias. Não muito tempo atrás, alguém me perguntou: Pastor Rômulo, que tipo de pessoas há na sua igreja?
Quais tipos de pessoas há na sua igreja? Eu entendi a pergunta. Ela queria saber se havia entre nós ricos e pobres, pessoas acadêmicas ou iletradas. Mais ou menos isso. Ela queria saber da nossa classe social. Que tipo de pessoas há na sua igreja? Uma igreja localizada num bairro nobre, né? Como a City Ribeirão. Mas sabe qual foi a resposta que eu dei? Eu disse: irmão, eu espero que só haja um tipo de gente na minha igreja. Ele: qual? Salva. Eu espero que só haja pessoas salvas na igreja, porque é só isso que importa aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Deus, Ele não está olhando para nós nesta noite para saber se nós somos estudados, se nós somos acadêmicos, se nós somos ricos, não. Mas se nós somos salvos, lavados no precioso sangue de Cristo. Veja, 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Só há dois tipos de pessoas no mundo: as que perecem, porque são perdidas, e as que são salvas. Que tipo de pessoa é você? Quantos querem ver a sua igreja crescendo? Que amém mais fraco? Melhorou. Então, faça dela uma igreja neotestamentária. Não siga a fórmula das igrejas dos últimos tempos. Tenha certeza que Jesus está presente, que Ele esteja no centro da sua igreja. Ela não vai crescer por causa do pregador, das pregações, por causa dos ensinamentos, não. Ela vai crescer por causa de Jesus, só por causa dele. Tenha certeza que a sua igreja é atrativa. União, doutrina, amor fraternal e consagração. Tenha certeza que os membros de sua igreja são salvos. E aí o que vai acontecer? Verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que vai acontecer? A nossa igreja vai crescer, vai crescer. Então, o desafio hoje à noite: se deixe usar, e vamos experimentar, nesses últimos 8 anos, a melhor conferência de todos os tempos. Vamos ver as melhores conferências, se eu e você nos deixarmos ser usados. O que isso significa? Que nada vai atrapalhar você durante aquele período. Você vai se consagrar, você vai se unir, você vai amar a sua igreja, e você vai ficar dentro da Bíblia. Serão 3 dias de muita consagração da sua parte. E nós vamos ver milagres acontecendo aqui, nesta igreja. Quantos ficaram felizes com a família que se converteu ontem à noite? Foi a primeira vez que o irmão Walter viu alguma coisa assim. Ele ficou admirado. Percebi que foi uma bênção para ele. 3 almas se ajoelharam aceitando a Cristo. Isso não pode ser novidade, isso tem que ser algo corriqueiro. Precisa acontecer com muito mais frequência. Mas para isso você vai ter que pagar um preço. Pastor Jaime, por que não estamos vendo mais reavivamentos nas nossas igrejas? E o pastor Jaime respondia: porque os crentes não querem pagar o preço. Pastor Rômulo, por que a nossa igreja não cresce mais? Porque nós não estamos pagando o preço. Quantos vão pagar o preço a partir de agora? Vamos, levante a mão se você vai pagar o preço. Amém. Muito bem, irmão Felipe, você vai pagar o preço? Então nos dirija a Deus em oração, por favor, que todos nós nos unamos para que a nossa igreja cresça. Oremos.